material. Ponto material. Nós falamos corpo extenso. Nós também falamos sobre referencial. Nós falamos sobre repouso e sobre movimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade, velocidade média, e também sobre grandezas físicas, tá? Vamos falar também sobre deslocamento e variação do espaço. Deslocamento e variação do espaço. Então vamos lá. Vamos falar sobre grandezas. As grandezas físicas são uma medida, né? Então eu tenho aqui, ó, no meu Word, ó. Vamos lá. Grandezas físicas. Ela as quais são chamadas de grandezas físicas, como por exemplo, podemos mencionar a velocidade. Então, a velocidade é uma grandeza física. Ou seja, ela é uma medida, né? Então, tudo que pode ser medido como velocidade, olha só que velocidade, peso, é uma grandeza física, real, tempo é uma grandeza física. O que mais? Velocidade, peso, real, medida, temperatura, é uma grandeza física, e outras coisas também que pode ser classificado como grandeza física. Grandezas físicas, certo? Aqui no meu Word eu tenho a minha grandeza física escalar e eu tenho a vetorial. Qual é a diferença da grandeza física escalar pela vetorial? A minha grandeza escalar, ela não precisa de alguma informação a mais para eu entender. Um exemplo, tempo. Se eu falar para você que agora é 11h24, você já vai entender que agora é 11h24. Se eu falar para você que eu tenho um peso de 74 kg, você já entendeu que eu tenho esse peso aqui de 74 kg. Se eu falar para você também que hoje a temperatura é de 28 graus Celsius, você já entendeu que isso aqui é 28 graus Celsius. Se eu falar que hoje está a menos 2 graus Celsius, você vai entender que hoje está nevando, está congelando. Então, isso aqui, quando essa grandeza não precisa de uma segunda informação, ela é classificada como uma grandeza física escalar. Agora, quando eu tenho uma grandeza física vetorial, o que eu falo? O que eu tenho que falar? Eu tenho um cara passou com a velocidade de 78 km/h. Ele pode passar em vários sentidos, né? Ele pode passar para esse lado, ou para esse lado, ou subindo, ou descendo. Então a pessoa passou aqui. Então, essa velocidade vetorial precisa de três coisas.
primeira, módulo, direção e também sentido. Vamos ver aqui um exemplo aqui no meu Word, ó. Vetorial, grandeza física que para sua completa descrição é necessária além do módulo, direção e sentido. São grandezas vetoriais: força, velocidade, quantidade de movimento e outra coisa. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó, velocidade. Preciso ter direção. Um exemplo. Se eu tenho aqui um carrinho aqui, ele passou com a velocidade de 78. Mas para que lado que ele passou? Foi para a direita? Ou foi para a esquerda? Qual é a velocidade? Quando eu falo que ele passou com a 78 km por hora, eu estou falando do módulo. Então o módulo vai ser 78 km por hora. Ele passou para... de que lado aqui ele passou? Para a direita ou para a esquerda? Quando eu falo para a direita ou para a esquerda, eu estou falando da minha direção. Ele passou para a direita. Então a direção aqui, direita. E qual é o sentido? Opa, qual é o sentido aqui? Sentido é a direita, né? Deixa eu apagar aqui. Então o sentido aqui, ó, vai ser o lado aqui, ó, a seta aqui, ó. Ele passou para cá, então vai ser direita. E qual é a minha direção? Ele passou aqui, né? Na horizontal ou na vertical, assim ou assim. Aqui vai ser direção horizontal. E qual que é a força? Quando falamos de força, aqui também eu tenho um bloco. Eu estou aplicando uma força de 100 newton. Pô, para que lado que eu estou aplicando essa força? Então a força que necessita de um vetor, módulo, direção e sentido. Eu posso falar para você que eu estou aplicando a força nesse sentido aqui, ou aplicando a força aqui, ou eu posso estar aplicando a força aqui, ou também aqui. Então força é uma grandeza física vetorial. Se eu falar, mas voltando lá na escalar, hoje agora é 10 horas. 10 horas é 10 horas, não precisa falar, é 10 horas para o norte, 10 horas para o sul. Então essa é a diferença de grandezas físicas escalares. Vamos falar um pouco sobre deslocamento e sentido. Voltando lá no começo do nosso referencial, tem um carinha aqui. Aqui eu tenho um referencial. Vou botar uma régua aqui. Começa do zero. Aí ele foi andando, parou aqui, pois veio até aqui e parou aqui. Então, ó, ele percorreu uma certa distância, né? Zero, marquei aqui zero e foi até 20 metros. Então, quando eu falo em deslocamento, como eu já falei na última aula, vai ser essa distância aqui, 20 metros, que vai ser espaço final. Então aqui ele está no espaço inicial, S, e ele foi até no espaço final, SF. Esse meu ΔS vai ser S final menos S inicial. Então aqui eu tenho o meu deslocamento desse corpo desse carinha.